Fala, nação flamenguista, me chamo Zé e hoje trago algumas notícias do Flamengo, renovação de alguns jogadores, a possível saída de Léo Ortiz. Não pode deixar esse homem sair do Flamengo, o cara joga demais. BH também complicou o negócio por ele, aquele caso de aposta complicou, e aí é chato, né, velho, porque é uma coisa que poderia ser evitada, né. Gerson tá de saída do Mengão, vai pegar sua mochilinha, sair pro Zenit, ficar sumido lá no futebol, né? Porque lá não disputa competição europeia nenhuma. Então, vamos assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos. Bora pra notícia do Mengão. Duas equipes da Europa querem contratar Léo Ortiz. Flamengo prepara anúncio oficial para segundo reforço nessa janela do meio do ano. Detalhes da venda do Gerson e a situação do Bruno Henrique ficou mais complicada na tarde desta terça-feira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Tenho muita coisa para falar com vocês, a começar sobre a questão de renovações de contrato. Isso porque, a partir de hoje, 5 jogadores podem deixar o Flamengo de graça, sem pagar nenhuma multa para o Mengão. Trata-se de Guilhermo Varela, que apesar de ter uma negociação avançada, ele ainda não assinou a renovação com o Flamengo, então a partir de hoje ele pode assinar um pré-contrato. Assim, eu acho que vale a pena, né? O Varela tá jogando muito. Tá jogando melhor que o Wesley. Muitos jogos jogou muito melhor do que o Wesley. Cunha, o Pablo, o Cleiton e o Zé Wellington. Vale lembrar que o Cleiton negou a proposta que ele tinha de renovar o contrato com o Flamengo. O goleiro Matheus Cunha ainda não recebeu uma proposta de renovação. Inclusive, as informações é que os seus empresários buscavam algum clube no futebol brasileiro onde o jogador pudesse ter mais espaço, onde o jogador pudesse ser considerado o goleiro titular. Já o Zé Wellington e o Cleiton e o Pablo são 2 jogadores que não estão nos planos do Flamengo. Inclusive, o Pablo, já estava até pensando na possibilidade de deixar o Flamengo agora no meio do ano para um outro clube, recebendo apenas a metade do salário que ele recebe no Mengão. Tirando o Cleiton, jogador aí que não vai renovar, que já decidiu que não vai renovar com o Flamengo, o Pablo e o Zé Wellington estão fora dos planos do técnico Felipe Luiz, inclusive treinando separado do elenco. Se o grupo treina à tarde, eles treinam de manhã. E se o grupo treina de manhã, eles treinam na parte da tarde. Essa é a situação desses jogadores. Quanto ao Varela, aqui nos Estados Unidos ainda aconteceu uma reunião entre o José Botto e os empresários do lateral uruguaio. A negociação está muito avançada, porém ainda não concretizada. O próprio Varela, em uma das entrevistas ali naquele dia antes do jogo, falou sobre isso. Falou que as conversas foram positivas, que as negociações elas estavam adiantadas, avançadas, porém não estavam concretizadas. Com isso, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí para ver a renovação de contrato, pelo menos do Guilhermo Varela. Vamos mudar de assunto. Pois é, né, galera? Pablo, tem tanto tempo que eu não vejo esse cara jogar no Flamengo, então eu acho que já tá fora dos planos, como tá treinando separado. Agora, Varela é preciso renovar. O homem tá jogando demais. Matheus Cunha é o nosso goleiro reserva, muito tempo titular aí, mas praticamente também tá meio que fora dos planos, né? Ele quer ser titular em algum time. E no Flamengo não tem como, porque Rossi tá arrasando demais. E vamos para o Gerson, que agora eu fiz uma live hoje, por volta de meio-dia, uma live de plantão urgente, para falar sobre a situação do Gerson, um jogador que agora o Flamengo recebeu, né, o valor da multa de 160 milhões de reais. O Zenit depositou na manhã de hoje na conta do Flamengo e o jogador obrigatoriamente agora vai sair do Flamengo para o Zenit. Vale lembrar que o Al Nassr estava em cima tentando esse negócio. Inclusive, o próprio Gerson estava balançado para aceitar a proposta do Al Nassr. Porém, o Zenit, segundo as informações,
pagou a multa, depositou a multa na conta do Flamengo e, ao que tudo indica, o Gerson se despede do Flamengo para o Zenit nos próximos dias. Inclusive, o jogador deve embarcar com destino à Rússia, falaram até na possibilidade de um voo particular. Bom, vamos... Galera, vai ficar sumido lá na Rússia agora, né? Porque a Rússia não tem futebol, não disputa a competição europeia, só vai jogar lá no país. Ele queria a Arábia porque o dinheirinho, né? Parece que era quase 7 milhões. É dinheiro demais, gente. E parece que ele vai receber de 3 ou a 4 na Rússia, lá mais ou menos. E a questão do dinheiro lá é de cor de conta bancária, por isso que demorou um pouquinho mais, né? Aceitou, quis sair, né? Brigou pra sair, então beleza. Tivesse esperado mais um pouquinho, Jorge Jesus tinha levado ele para um valor muito mais alto. Gerson entrar no Bruno Henrique, porque a informação é que o Ministério Público do Distrito Federal aceitou a denúncia e o Bruno Henrique agora vai para o banco dos réus. Ele se tornou réu naquela situação de envolvimento e manipulação de resultados de apostas esportivas, além de responder no cunho civil, no cunho criminal ali, ele também vai responder no STJD. É uma preocupação muito grande dentro do Flamengo, essa situação do Bruno Henrique. E assim, cara, a gente já perdeu o Gerson, pode perder o Pulgar, né? Porque, tô falando assim, pra temporada, porque o Pulgar vai ser avaliado ainda qual vai ser o tratamento que vai ser feito no quinto metatarso. Cara, se a gente perde aí o Bruno Henrique por questões de suspensão, para o Flamengo vai ser muito ruim, já que dia 13 volta o Campeonato Brasileiro, depois dia 16 já tem Flamengo e Santos, ou seja, para frente tem muitos jogos do Flamengo, tem muita coisa aí, muitas partidas para o Flamengo disputar. Há uma preocupação geral de como é que vai ficar essa situação do Bruno Henrique. O jogador pode ser afastado pelo STJD e agora ele também está sendo indiciado na esfera criminal. Tomara que ele consiga resolver. Desde que começou isso, eu sempre falo aqui no canal, tomara que o Bruno Henrique consiga resolver essas questões, tomara que o Bruno Henrique consiga resolver essas situações e consiga urgentemente sair disso, se livrar disso e continuar jogando bola, jogando futebol. O Bruno Henrique fez até um super mundial, ok, no jogo contra o Chelsea, foi decisivo, fez o gol, deu assistência, participou de toda aquela virada que ajudou muito o Flamengo vencer o Chelsea. Então, o que a gente deseja, o que a gente espera é que o Bruno Henrique ele consiga se desvencilhar dessas situações e provar aí o contrário, que ele não tinha nenhum envolvimento com tudo isso. Bom, complicado, né, velho? Como é que o cara se envolve a isso, velho? Poxa, olha só o alvoroço que tá dando aí com isso de aposta, né? E foi mixaria mesmo. É complicado esses caras, mas vamos rezar para que tudo dê certo aí, né? Ele consiga voltar, porque ele é um cara decisivo. Eu acho assim que ele não vai ser titular no Flamengo, mas vai estar entrando sempre, né? O elenco do Flamengo é grande, vai ter muitos jogos. Só que ele é decisivo, galera. Então, tomara que tudo dê certo, né? Falar agora sobre nova contratação, porque a informação, inclusive, que o Mauro César Pereira trouxe na tarde de hoje é que está muito próximo, mas muito próximo, à contratação de Jorge Carrascal. E que, inclusive, o Flamengo já espera um desfecho positivo nisso. Eu conversei com algumas pessoas do Flamengo e essas pessoas me afirmaram que a negociação está avançada e que dentro do Flamengo já começa a se preparar o anúncio oficial do atleta. Vale lembrar que o Jorge Carrascal é desejo do José Boto e o jogador chegaria para ser o tão sonhado reserva para Georgian de Arrascaeta. O jogador que chegou em Moscou na última segunda-feira vai tratar pessoalmente lá com os dirigentes do Spartak como é que vai ficar a sua situação, como é que vai ficar o seu futuro, se realmente eles vão ou não aceitar a proposta do Flamengo e vender o jogador. Mauro César confirma que a negociação está muito avançada, praticamente certa e já, a qualquer momento, pode sair o anúncio oficial. Por parte do clube, eu recebi, do clube não, né? De algumas pessoas que trabalham no clube, eu recebi a informação também de que já se prepara um anúncio oficial pela contratação do jogador. Bom, vamos... Galera, é uma posição que nós estamos precisando desde 2019, velho.
Porque sempre tivemos uma Arrascaeta, mas nunca tivemos um cara reserva. Teve o Andréas, que adaptou um pouco, ele que era volante. Adaptou bastante, mas com aquele erro da final, que eu não gosto nem de lembrar. Aí sujou um pouco o nome dele, né? Mas vai ser um cara bom, um cara que a gente não conhece tanto, mas vai dar certo no Flamengo, vai dar certo. Mudar o anúncio, mudar o assunto aqui agora, falar sobre Léo Ortiz, porque a Juventus de Turim voltou a buscar informações sobre o jogador. Só que não só a Juventus de Turim, o Olympiacos da Grécia também estaria interessado na contratação do zagueiro do Flamengo. Vale lembrar que na Grécia as notícias dão conta de que o Flamengo aceitaria vender o Léo Ortiz por 15 milhões de euros. Dentro do Flamengo a informação é outra. O Léo Ortiz está nos planos e para sair do Flamengo só sairia pelo valor da multa. O Flamengo não aceitaria negociar o jogador, senão pelo valor da multa. Essa é a ideia do Flamengo para negociar o Léo Ortiz, caso alguma equipe europeia queira contratar o jogador. Nesse caso, duas equipes estão interessadas, a Juventus de Turim e o Olympiacos da Grécia, são as equipes que estão interessadas em contratar o futebol do zagueiro do Mengão. É uma coisa, o Flamengo não pode deixar esse cara sair, velho. Nosso zagueirão camisa 10, né? Jogando demais, ele com o Léo Pereira, ele com o Danilo, a nossa zaga tá bem certinha, né? Tinha tempo que não tomava, acho que o Flamengo, o Felipe Luiz não tinha tomado 4 gols, não acho, tenho certeza. Então é um zagueiro que a gente não pode perder, né, velho? É um zagueiro aí que tem que... O bom dessa multa é que a multa é alta. A multa dele é alta, eu acho que ninguém vai pagar, não. Mas um time bom seria o Juventus, né? Sumir lá pra Grécia não dá. O Juventus seria melhor pra ele. A resposta é única, só sai pelo valor da multa. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a programação do Flamengo, porque o Flamengo chegou no Rio hoje de manhã, Eric Pulgar, inclusive, chegou numa cadeira de roda, uma situação que preocupa muito todo mundo. Além do Eric Pulgar, a gente também teve 7 jogadores que permaneceram aqui nos Estados Unidos. São eles Pedro, Arrascaeta, Matias Vinha, Bruno Henrique, agora eu vou ter que olhar aqui a cola, porque são 7 é muito nome. Vamos lá. Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, Rossi e Vinha. São esses jogadores que permaneceram aqui nos Estados Unidos e devem voltar para o Brasil até o final da semana, já que no sábado, 9h30 da manhã, já tem treino do Mengão marcado pelo técnico Felipe Luiz, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe. Pulgar, né, galera, pode ficar fora do Flamengo por um tempo. Pelo que eu vi pelas notícias, de 2 a 3 meses. E é um cara lá, velho, o cara que segurava lá atrás, velho, ó. Se precisava, ele batia. Era um cara que todo jogo ele levava cartão, mas tinha saída de bola, muita marcação, né? Eu acho que ele fica pelo menos 2 meses aí, deve ser bem séria essa contusão dele, né? Pois é, se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, curtir e comentar o nosso vídeo. Trago de vez em quando algumas notícias que faço mais react de torcedores, mas também gosto de trazer algumas notícias de vez em quando.